Olá a todos, meu nome é Charles Adriano, sou um dos sócios fundadores da Profit Factor e neste pequeno vídeo de hoje vou ensinar vocês a instalar o sistema Profit Renko EA e também vamos passar sobre as propriedades de configuração que esse sistema tem, ok? Eu peguei o link, já baixei o robô, gravei ele aqui num diretório conhecido. O que nós vamos fazer é o seguinte: vou copiar ele primeiramente para a memória. Vou abrir o meu MetaTrader. Como pode notar, eu não tenho nada aqui. Vou pedir arquivo, abrir pasta de dados. Vou escolher MQL5 e depois Expert. E aqui eu vou colar o sistema. Agora eu não preciso mais dessa janela. Posso fechar. Como vocês podem ver, não apareceu aqui o nosso Renko. Então, o que vamos fazer? Temos duas saídas. Ou você sai e entra de novo no MetaTrader, ou simplesmente clica com o botão direito em consultor e pede atualizar. Apareceu. Eu vou abrir um gráfico qualquer aqui. Tá? Vou tirar a grade com Ctrl G. Como o Renko ele trabalha sempre no gráfico de 1 minuto, eu vou deixar já no gráfico de 1 minuto para aumentar a qualidade dos dados. O gráfico de 1 minuto ele é utilizado quando você coloca o Renko pela primeira vez no gráfico. Ele usa todo o histórico de 1 minuto para trabalhar. Não importa o time que vocês estejam, ele usa o de 1 minuto. Por isso é aconselhável de 1 minuto. A partir desse ponto, ele vai usar as cotações que vêm do mercado. Para não confundir os dois gráficos, né? O que eu gosto de fazer? Peço propriedades, cores e removo todas as cores que configuram a minha barra. Coloco tudo em CLR None e aqui também. Pode ver, ficou tudo limpo. Venho aqui, não tenho mais nada. Agora eu deixei pronto para trabalhar com o Renko. Eu simplesmente clico e arrasto, tá? Como vocês podem notar, não apareceu o botãozinho de OK aqui. O botão de OK não apareceu porque não está permitido DLL externo. Então eu vou permitir a DLL externo, o botão já aparece. Vamos aumentar um pouco aqui para a gente ver um pouco mais a área de propriedades, né? E vamos aos parâmetros do sistema. Identificador do sistema, 10. Isso aqui pode ser qualquer número, tá? Para o sistema funcionar, ele não precisa ter um número específico. Na verdade, quando o sistema abre uma ordem, ele coloca esse número para dizer, ó, fui eu que abri. Se tiver outros sistemas que abram ordens, por exemplo, ordens manuais, automaticamente o identificador dela é 0. O sistema sabe qual é a ordem sua e qual não é. Sleep page de entrada e sleep page de saída são os deslizamentos máximos que eu espero ter no preço quando eu estou me posicionando no mercado ou quando eu estou me desfazendo da posição. O importante é ressaltar que essas duas propriedades elas são mais usadas para o Forex, tá? Em todos os casos, quando você usa essas propriedades, se o preço deslizar, ou seja, você mandou abrir a um determinado nível, vamos pegar um exemplo ali de 107,950 e botar que você quer no máximo 5 pontinhos, ele vai abrir até 107,955 ou 107,945. Nesse caso, ele vai invalidar a entrada. Porém, no próximo ticket, se as condições da entrada continuarem válidas, ele tenta entrar de novo, ok? Mostra observações do gráfico sim ou não. O Renko, quando ele roda, ele tem aqui em cima, onde é que está a parte superior esquerda, ele coloca algumas informações, como a tendência, o que ele está mandando fechar, coisas desse tipo. Se você colocar sim, aparece a mensagem. Se colocar não, não aparece. Time de trabalho current. É aquela mesma história. Você pode mudar o teu time de trabalho ou não. Em todos os casos, não importa o time que você esteja, ele vai usar 1 minuto. Você pode deixar o current, mas o melhor mesmo é deixar em 1 minuto para ter certeza que, mesmo que mudando do gráfico, ele se referencia ao mesmo gráfico. Eu tenho meus horários de início e de término. Eu tenho 2 horários, horário A e horário B. O horário A de início, se existir, tem que ter um horário A de término. O horário B de início tem que ter um de término também. Por que existem 2? Porque esses são horários em que o sistema habilita abrir ordens. Fora desse horário, mesmo que dê condições, ele não abre.
E são 2 porque você pode, por exemplo, trabalhar na manhã, parar para digamos que a volatilidade do almoço não satisfaça as condições de trabalho que você tenha, né? Você dá o intervalo e volta a trabalhar só à tarde de novo. Em todos os casos, quando ele não está programado como ele está aí, ele trabalharia direto. Eu tenho o horário de fechar tudo. Vale a pena salientar que o horário de trabalho ele apenas impede as ordens de serem abertas, ou seja, se posicionar no mercado. Porém, ele não vai sair do mercado se tiver alguma coisa aberta. Significa que ele vai ficar lá esperando, bonitinho, até chegar num dos eventos stop loss, take profit ou inversão. Porém, você pode, para não deixar o sistema dormindo com as ordens abertas de um dia para o outro, mandar fechar tudo num determinado horário. Quando dá o horário, não importa se esteja lucro, se esteja prejuízo, ele vai fechar. Aqui eu tenho uma observação muito importante. Não adianta, por exemplo, você colocar um horário de abertura, vamos supor, das 9 até as 16h30 e botar o fechar tudo às 16h30. Por quê? Imagina que você abre uma posição às 16h29h55. Em 5 segundos ela vai ser fechada. Não vai dar tempo para o mercado trabalhar essa posição e você ganhar. Então, é sempre aconselhável que o horário de fechar tudo seja um horário após o horário do último término de trabalho. Então, isso significa que você tem que dar um tempo para a posição se desenvolver. Eu aconselho pelo menos uns 15 minutos de diferença. Um outro tópico muito importante é que o fechar tudo depende de uma cotação. Embora você diga que é para fechar tudo às 14h30, por exemplo, se não houver mais cotação depois das 14h30, o sistema não vai trabalhar com fechar tudo. Então não adianta, por exemplo, mandar fechar tudo 5 minutos ou 2 minutos antes do fechamento do mercado. Você tem que ter certeza que vai ter uma cotação para aquele fechar tudo, ok? Aí vamos ao Renko. Nós temos o tamanho da caixa do Renko, que é o tamanho do tijolinho que ele vai desenhar. E você pode desenhar ele de forma de tickets ou de pontos. Por que não pode percentual? Porque em cada preço teria um percentual diferente. E uma das características do Renko é que todas as caixinhas ou todas as barras sejam do mesmo tamanho. Então, independente do preço, ele vai ter que fazer do mesmo tamanho, ok? Por isso que não existe o percentual. Eu tenho o percentual de ajuste e o percentual de inversão. Você tem a barra do Renko, depois eu vou mostrar ele funcionando. Se o percentual for 100%, significa que uma dos topos ou do fundo da barra, ele vai desenhar a partir dali. Se for 50%, ele começa o desenho da barra a partir da metade. Depois nós repassamos isso aqui para você ver bem certinho como é que ele trabalha em termos de ajuste e inversão. Total de barras a desenhar, 75. O sistema ele tem todas as barras que ele trabalha, tanto com o indicador quanto o Renko, na memória. Ele não apresenta elas no gráfico, porque no MetaTrader 5 eu não tenho a capacidade de gravar o arquivo de histórico do gráfico. Então, eu tenho que mandar desenhar essas barras para vocês verem as barras e poderem avaliar. Aí você diz quantas das barras que eu tenho na memória que eu quero desenhar aqui. Aí você pergunta, por que eu não posso desenhar tudo? Pode. A questão é que para fazer o desenho de uma barra são envolvidos aproximadamente 15 linhas de código de programação. Se você tem 1000 barras, ele vai executar 15.000 linhas, embora sejam sempre as mesmas 15 linhas, serão repetidas 1000 vezes. Isso significa que quanto mais barras, mais lenta a análise de um ticket. Então eu aconselho vocês a colocarem um número suficiente ou para caber na tela, ou para dar uma visão legal do que está acontecendo no sistema. Aí você tem as cores da caixa do Renko, né? A de alta, de baixa, a cor que você quer. E aí nós vamos configurar os objetivos. Os objetivos você pode escolher em tickets, pontos e percentuais. Eu gostaria de chamar a atenção quando você usa tickets em pontos e estiver usando o dólar. Tá? O dólar, um ponto no dólar, não é um ponto que vocês estão acostumados no sistema. Deixa eu explicar por quê. Vamos cancelar. Vamos pegar aqui ativos.
WDO, eu acho que é o G que está agora, né? Fechar. E vamos jogar aqui no gráfico. Esperar ele atualizar. Atualizou. Se vocês notarem, eu tenho 3 casas decimais aqui atrás, tá vendo? Vocês estão acostumados que um ponto no dólar, por exemplo, é de 425 para 426. Isso para o MetaTrader são 1000 pontos. Porque um ponto vale a terceira casa decimal em 1, 0.001. Tem que tomar cuidado, porque se vocês botarem em pontos um TP, ele mal vai entrar e vai sair. Porque imagina, a variação mínima é 0.5 ali em cima na cotação, né? Isso representa 500 pontos. Então, se você pedir um lucro de 10 pontos, por exemplo, de uma cotação para outra, é lógico que ele vai fechar tanto no stop loss como no take profit. Então, tem que tomar cuidado com isso, ok? Vamos voltar ao nosso gráfico que eu estava e vamos acrescentar de novo para continuar. Então, na parte que vocês trabalham com os pontos, tem que tomar muito cuidado no que diz respeito ao índice, tá? Quando vocês trabalham em tickets, é variação mínima. No dólar, por exemplo, era 0,5 em 0,5, então cada ticket é 0,5. Já no índice, varia de 5 em 5, então cada ticket é 5 pontos. Com base nisso, você vai configurar tudo o que é distância nos riscos de trabalho do sistema. Nós possuímos 3 riscos de trabalho: o risco A, o B e o C. Impreterivelmente, ele vai começar com o risco A. Se você perder no risco A, ele vai trabalhar com o risco B. Se perder no risco B, ele vai trabalhar com o risco C. Se perder no risco C, ele continua no C até ganhar. Em qualquer um dos riscos que você esteja e você ganhar, automaticamente ele volta para o risco A. Então você tem o volume a ser negociado, o objetivo de ganho, que é o take profit, de perda, que é o stop loss. Tudo em tickets eu escolhi, tá? Tudo que eu escolhi aqui em objetivo vale para tudo que eu tenho um objetivo escrito aqui embaixo, em cada um dos riscos. Eu tenho também o trailing stop. O trailing stop é o seguinte: quando eu atingir esse lucro que eu colocar aqui, lucro, ele vai começar a fazer um trailing de começar a subir o stop loss. Por exemplo, eu coloquei aqui um trailing de 10 tickets. 10 tickets, se você estiver trabalhando no índice, serão 50 pontos. Quando atingir 50 pontos de lucro, o stop loss vai para 0. Depois, maior que 50, é 55 pontos. Atingiu 55 pontos e o mercado voltar, o stop loss garante 5 pontos. E assim ele vai subindo de acordo com o lucro. E você tem também a realização parcial. Você vai dizer em quantos pontos ele vai chegar e ali você vai fechar um percentual do teu sistema. Um percentual do que você abriu no início. Então aqui embaixo, quando você informa o volume percentual do objetivo parcial, você vai colocar quantos por cento da ordem original você fechou. Se você fechar um parcial que não é aceito pelo sistema, por exemplo, no índice cheio é de 5 em 5 contratos, se eu não me engano, né? Ou vamos pegar ações de 100 em 100 contratos. Você abriu 200 contratos e quer fechar 30%. Não vai dar de fechar 30%, ele automaticamente vai arredondar para 100 ações. Ele sempre vai tentar arredondar para baixo. Mas nesse caso aqui que dá menos de 100, não se pode fechar menos que 100, ele fecha 100. Outra coisa, se você tentar abrir o volume mínimo, por exemplo, 100 ações e mandar fechar qualquer parcial, ele fecha 100 ações. Ok? Então, ele não trabalharia no take profit, sim no objetivo parcial. Então, assim você configura os 3 objetivos. Você tem outras configurações gerais. Reinicia no lucro mínimo. Quando você trabalha com os riscos e você passa do A para o B, do B para o C e depois permanece no C até ganhar, o até ganhar significa até recuperar tudo que você perdeu desde a última vez que você perdeu no A. Então você vai tentar recuperar o prejuízo do A, mais o prejuízo do B e mais o prejuízo de quantas vezes você fez o C todos somados. Pode notar que quanto mais eu vou avançando nesse ponto, maior fica o meu prejuízo
mais difícil a minha recuperação. Então existe a possibilidade de que quando você fechar no B ou no C, mesmo que você recupere um pouquinho de nada, alguns centavos de lucro, você já encerre todo o sistema. Não espere chegar no finalmente em que ele recupera todo o valor e ainda ganha aquilo que ele tinha que ganhar, ok? Aqui você tem o modo de trabalho, que você pode escolher qualquer um dos modos porque ele trabalha com dois indicadores. Um indicador é o Profit Line e o outro é o Profit Trend. Eles têm maneiras de determinar a tendência em formas diferentes, ok? Eu tenho a barra de trabalho para quando eu não estou usando o modo cruzamento. Quando eu cruzo, eu posso trabalhar em qualquer barra, tá? Mas eu posso querer também atrasar quando eu estou trabalhando só com o indicador. Ele entra no sistema, então eu digo que eu posso entrar com um pouquinho depois daquela barra, 2, 3 barras depois, se alguém quiser dar um limite ou um atraso na entrada, ok? Esse atraso às vezes pode significar que você não vai entrar numa tendência falsa, tá? Mas mesmo assim, eu aconselho a deixar sempre em zero. Os testes mostraram que é mais eficiente quando você não usa a barra zero do Renko. Só um detalhe, a barra zero é a barra mais à direita, a mais recente, ok? Eu tenho, se eu quero trabalhar só comprado ou só vendido, eu tenho barras para entrada válida. O que são barras para entrada válida? O Renko não é um gráfico nativo do MetaTrader. Se o mercado estiver nervoso, e de uma cotação para outra der um gap, e você estiver usando um Renko com um ajuste muito curtinho, pode acontecer de ele montar mais de uma barra do Renko. A regra básica de quando você vai entrar é que se na vela ou na barra que você estiver entrando, você detectar a mudança de tendência, você entra nessa nova tendência. Como o Renko pode fazer mais de uma barra por vez, vai depender do mercado, ele pode passar pela barra que fez a mudança de tendência e avançar mais uma ou duas ou até 3 barras, dependendo da configuração, se for curta. Então, quando eu digo que são barras válidas para a entrada 4, significa que quando ele cruzou, quando ele mudou de cor, até a 4ª barra após, eu tenho como fazer a entrada. Vocês têm que tomar cuidado, porque se colocarem muitas barras aqui, e vocês chegarem no Profit ou no Loss, dentro dessas barras que vocês colocaram, digamos, eu coloquei 10 barras. Eu entrei na primeira barra, porque o mercado não estava nervoso, e lá pela 6ª barra, eu recebi um stop. Como eu ainda estou dentro das 10 barras válidas, ele vai tentar entrar de novo, naquela mesma direção que ele foi estopado, ok? Então só tem que fazer esse balanceamento. Não é bom um número muito pequeno, porque você pode perder entradas, e o número não pode ser muito grande, maior que um Profit, por exemplo, ou que um Stop Loss, porque senão você está arriscado a entrar 2 vezes em relação à mesma virada de tendência. Assim como eu tenho esse problema no Renko, quando eu estou trabalhando com a virada, eu tenho também no toque. O toque pode ter acontecido naquela barra ou algumas barras atrás. Então eu tenho um espaço para validar o meu toque. Se eu coloco muito grande, eu posso entrar, sair e o mesmo toque fazer uma entrada novamente. Então você tem que balancear sempre isso aí. Os números que eu coloquei aqui, eles não são números muito estudados. Eu coloquei esses números porque foi o número que mais deu entradas para mim verificar como estava o funcionamento do sistema, ok? Distância para o toque. A distância para o toque, você tem a linha, por exemplo, do Profit Line. O toque não precisa ser você realmente tocar na linha. Você pode deslocar da linha para cima ou da linha para baixo esse toque para dizer que ali é um ponto de toque para você entrar. Você tem que prestar atenção, porque se você colocar esse número positivo, o deslocamento vai ser no sentido da tendência. Se você colocar positivo e for uma tendência de alta, ele vai jogar o toque mais para cima. Se for uma tendência de venda e for positivo, ele joga o toque para baixo. Então, positivo vai na direção da tendência. Se eu colocar negativo, ele vai na direção contrária à tendência. Se tiver comprado, ele coloca como negativo para baixo. Se tiver vendido, ele coloca como negativo para cima. Ok? Forçar a entrada no início do dia. Muito bem. Quem não está trabalhando com day trading, pode acontecer
Ou mesmo quem trabalha com day trade, isso pode acontecer também, que você entrou numa posição e saiu. Só que no outro dia a tendência continuou e ela continuou subindo e subiu o dia todo, por exemplo. Você não fez nenhuma operação. Quando você diz que você quer forçar a entrada no início do dia, na primeira cotação que ele detectar do dia, ele vai pegar o Renko, se ele não tiver posicionado, e os indicadores, é lógico, e vai posicionar de acordo com aquela configuração. Se tiver comprado, ele compra. Se tiver vendido, ele vende. Com isso, você pode tentar verificar que em alguns ativos, onde as entradas no começo do dia seriam boas, mas não aconteceram porque continuou na tendência, você pode tirar vantagem desse período aí, ok? Entradas na barra de retorno. Quando você cruza a linha do Profit Line, por exemplo, você está comprado, geralmente o gráfico está acima do Profit Line. Aí ele cruzou para baixo. Se você tiver ligado essa propriedade entrada na barra de retorno, uma vez que ele cruzou para baixo, na primeira barra de alta que ele fizer, ele compra. Isso se a tendência não inverteu. Se ele tocou e já voltou a ficar de alta de novo, ele também vai comprar. O importante é a barra ter tocado no Profit Line. Se for de venda é o contrário, geralmente está abaixo, né? E aí ele cruzou para cima, na primeira barra de baixa que ele fizer após isso, ele vai vender. Com isso a gente tenta pegar esses pullbacks de picos ou de pontas de entradas, porque às vezes a tendência ela é muito grande e como o Renko não vira quando bate nele, ele espera ter uma confirmação que aquela tendência realmente mudou. Bater na barra do Renko, bater na linha do Renko a barra simplesmente significa que a tendência está enfraquecendo, não que ela mudou para o Renko, ok? Aí eu tenho meus controles de prejuízo, né, que pode ser monetário ou percentual. Eu informo aqui o lucro e a perda. Um detalhe importante. Isso aqui é para evitar abrir novas posições. Se durante o dia, em toda a conta, em todos os EAs, em todas as ordens manuais que vocês fizeram, chegou a um determinado lucro ou a esse determinado prejuízo, ele vai impedir de abrir ordens. Porém, as ordens abertas não serão fechadas. Elas ainda estarão comandadas pelo stop loss, pelo take profit ou pela inversão. Ele só vai impedir abrir novas posições. E depois nós temos aqui a nossa configuração do nosso Renko, ok? Tendo a configuração do Renko, a configuração dos indicadores do Profit Line e do Profit Trend. Agora eu só quero voltar e explicar um pouquinho de novo a parte no que eu digo aqui tamanho da caixa. Vamos pegar 100% de ajuste e 100% de inversão. Vamos dar um OK, esperar ele calcular o Renko, né? Pode aguardar uns segundinhos aí, por favor. Apareceu. Se você notar, todas as minhas barrinhas do Renko, eu peguei elas muito pequenas. Eu estou trabalhando com euro, vamos pegar um valor maior de 50 na caixinha. Vai ficar melhor para a gente trabalhar. Ah, agora ficou bom. Como você pode ver, todas as barras elas começam no final da barra ou no início, ou seja, na parte superior ou inferior. Isso aqui é ajuste quando vai na direção da tendência, sendo que a tendência é sempre a barra anterior. E quando ele inverte, é inversão. Vamos pegar essa mesma configuração aqui, vamos dar um F7, e vamos dizer que é mais fácil ele se manter na tendência, e a gente coloca 50% em ajuste, do que inverter. Então, vamos esperar ele calcular. Notem, na metade, quando ele avançou metade da barra para cima, tá? Ele cria uma nova barra de alta. Metade da barra para baixo, uma nova barra de baixo. Isso porque eu coloquei 50% no ajuste. Mas eu deixei 100% na inversão. Por isso que ele tem que voltar 100% do Renko para poder inverter. Ok? Se eu colocar as duas
com 50%, com F7, opa, desculpa, F7, todas elas voltam a ter o mesmo ponto de entrada novamente, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem, ok? Obrigado e até a próxima!